Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de janeiro de 2026, terça-feira. Eu adoraria estar começando esse episódio com passarinhos ao fundo. Eu até imaginei que nesse final de semana, em princípio tranquilo, né? Mais ou menos férias ainda, muita gente ainda não voltou, você via menos trânsito na rua, que de repente eu pudesse aproveitar o sábado para gravar alguma coisa, mas não, porque a obra aqui ao lado continuou. Né, continuou num horário, aliás, bastante cruel. Não, aí no domingo, acho que a obra resolveu dar uma trégua, não é? E eu falei, bom, vou abrir a janela, pegar meu microfone, colocar ele ali e cadê os passarinhos? Nada, um pouco preocupante. Onde será que eles foram? Será que é por conta da barulheira toda? Será porque derrubaram várias árvores? Esse prefeito é um absoluto criminoso ambiental. O que será que aconteceu? Bom, em suma, hoje de manhã eu terminei o café e percebi bem te vis. Eu falei, puxa, que espetáculo. Corri, peguei ali o meu microfone, escolhi uma janela adequada, coloquei o microfone ali, liguei. E mais ou menos 40 segundos depois, imagina, liguei já com os bem-te-vis em plena glória, 40 segundos depois, ligaram essas máquinas infernais. Então, caso alguém tenha um interesse estranho, eu tenho exatamente o registro, né, da diferença entre uma manhã normal e uma manhã com essas máquinas diabólicas aqui do lado, revirando tudo. Então, infelizmente, de repente amanhã eu resgato gravações mais antigas, mas aí vai ficar um pouco fake, porque na verdade nesse exato momento, infelizmente, eu não tenho passarinhos à minha volta, eu lamento, mas hoje o dia começou com uma notícia que eu achei bastante interessante, que era praticamente assim, erramos, errata, né? Que normalmente um jornal faz quando ele percebe que fez alguma besteira, e põe lá um erramos, né, que normalmente é uma coisa um pouco vexaminosa, tal, mas indica honestidade intelectual. Nesse caso, o erramos era seguido de alegria, de celebração, erramos, porque eram cientistas, e cientistas ficam felizes quando descobrem que aquilo que eles imaginavam está completamente equivocado, ou pelo menos incompleto. Por que eles ficam felizes? Porque quer dizer que eles podem avançar a ciência, podem melhorar o que a gente sabe. É uma oportunidade de aperfeiçoamento, certo? E no que eles estavam errados? É sobre aquilo que basicamente faz eu, você, o prédio ali do lado, os tijolos, as máquinas, que faz tudo, que é basicamente a matéria que nos cerca, né? A matéria do qual nós somos feitos. Né? Eu sei que algum texto ali já disse que você é feito de poeira e da poeira você vai voltar para a poeira, o que em parte, pelo menos metade, uma boa parte disso é verdade. A gente tem que lembrar Carl Sagan, que é aquele divulgador de ciência super inspirador, não é? Quando ele falou que, olha, você é feito de poeira de estrelas, né? É verdade, nesse ponto, né, o texto sagrado está correto, você é feito de poeira, na verdade, poeira de estrelas, não a lama de algum lugar estranho, não é? Mas a gente já comentou isso aqui, quando o universo surgiu há 13,8 bilhões de anos, não há 6 mil anos, mas há 13,8 bilhões de anos, o que apareceu ali logo de cara primeiro, plasma, uma sopa bizarra que em pouco tempo resolveu formar os primeiros átomos, e os primeiros átomos eram hidrogênio, hélio, que é um hidrogênio mais gordinho, e lítio, que é um hélio um pouquinho mais gordinho. E só, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Então o universo começa com isso, basicamente. Certo? Certo. E como é que você está aqui, eu, o microfone, o celular, o chão, essas espumas que eu coloco aqui para melhorar a acústica desse quarto? Pois bem, é um princípio de vida e morte, né? Vida e morte. As primeiras estrelas que se formaram a partir disso, de hidrogênio e de hélio, né? São as primeiras estrelas limpinhas, tal. Mas acontece que, dependendo do tamanho que elas tinham, uma hora o combustível começa a acabar. Ela não começa, inicialmente ela está fazendo o quê? Pegando hidrogênio, juntando um com o outro, um processo um pouco traumático, um pouco explosivo, né? A fusão, né? E aí ele produz hélio. E aí, se a temperatura continua aumentando, se a pressão continua aumentando, ela pode, de repente, fazer outras combinações, vai juntando as pecinhas, e começam a surgir coisas que não existiam antes, começam a surgir outros átomos, oxigênio, carbono, vai falando, aí um monte de coisa começa a aparecer,
simplesmente juntando como se fosse bloquinhos de Lego. Você vai juntando os hidrogênios e os hélios ali, seja o que for, você começa a fazer coisas maiores, certo? Só que, dependendo do tamanho da estrela, chega uma hora em que, peraí, eu não tenho mais bloquinho para fazer droga nenhuma. O que eu consigo fazer com o que sobrou? Eu consigo fazer ferro. Quando ela consegue fazer ferro, é o canto do cisne, é nesse momento que ela vai morrer. A hora que ela produziu ferro, acabaram as pecinhas, ela não consegue fazer mais nada, a conta não fecha, e dependendo do tamanho que ela tem, ela explode. Ela explode e esparrama pelo universo, né? Estrelinha, quando morre, se esparrama pelo cosmos, ela esparrama pelo universo átomos que não existiam antes. Que beleza! Então, quase tudo que você é feito, né? Imagina, todos os átomos do nosso corpício foram feitos assim, com estrelas explodindo e morrendo, não é? É um processo bastante curioso, mas vamos voltar para o erro dos cientistas. Ok, a estrela explodiu, certo? E aí você tem poeira por aí. E a ideia, e a poeira vai para onde? Então, a ideia dos cientistas é que qualquer estrela ali, o vento estelar, né, as estrelas estão sempre bafejando aí, esparramando as coisas que estão à sua volta. Isso bastaria para esparramar esses elementos mais pesados pelo universo. O que eles descobriram? Não é bem assim. Agora eles têm que entender um pouco melhor, estão felicíssimos, agora tem uma coisa nova para estudar, não precisa ficar pegando poeira nas teorias velhas. Eu achei isso ótimo por várias razões, porque primeiro essa noção de que, essa humildade de você perceber que nem sempre você está certo, me remeteu aqui a um vídeo que eu assisti ontem de uma figura muito querida e admirada, que é o Murilo. O Murilo, a gente já conversou com ele uma vez, não vamos falar sobre o impacto, ele é um empreendedor extraordinário, ele é um cara super generoso, ele mentora um monte de gente, ele tem uma contribuição nas redes super importante. Ele estava falando justamente sobre a questão da certeza, até que ponto a sua certeza é tão certa assim, até que ponto você tem que se adequar ao teatro social. Eu vou dar o link aqui para o vídeo, fiquei feliz que ele me convidou para ver. Mas voltando aqui para a história de certezas e também de poeira, eu lembro quando eu era criança, tinha aquelas piadinhas de salão que não envolvem genitália de ninguém, né, não envolvem hábitos e mucosas, não envolvem nada disso, mas uma das piadinhas que eu achava realmente assim intrigante é que o títulos de filme impossíveis, né, e um título de filme era Poeira em Alto Mar. Não é? E você está rindo porque... Por que você está rindo? Porque você tem certeza que isso é completamente estapafúrdio, né? Então merece a gargalhada, né? A gargalhada é uma confirmação da sua certeza diante de alguma coisa que não para em pé. Deveria ser, tem muita coisa que não para em pé que a gente infelizmente não ri, mas a gente já chega lá. Mas, pois bem, vamos falar então em poeira em alto mar. Eu estava lendo agora um artigo muito interessante sobre o ar que a gente respira, certo? Cada 2 respiradas que você dá, uma respirada você tem que agradecer, uma delas você tem que agradecer a criaturas absolutamente minúsculas e muito numerosas que estão nos oceanos. É o fitoplâncton, são umas criaturas minúsculas, umas alguinhas aparentemente inexpressivas, você mal enxerga, não é? Mas o que acontece, elas produzem lá nos oceanos praticamente metade do oxigênio que a gente respira. A outra metade, lógico, tem a floresta amazônica por enquanto o agronegócio, aliás, eu li ontem que o agronegócio resolveu, sem mais nem menos, desencanar do compromisso de não desmatar a Amazônia e vão desmatar para plantar soja, né? Ok, parabéns, né, a todos os envolvidos, né? Mas o que é interessante aqui, já a gente fala dessas plantas, das outras plantas além do fitoplâncton, mas o que eles descobriram é o seguinte, esse milagre, que são os fitoplânctons produzindo oxigênio a rodo, né? Foi assim que começou a ter oxigênio na atmosfera. Este planeta, ao contrário de muitos mitos de criação, ele não nasceu exatamente um paraíso, não é mesmo? Ele nasceu um lugar bastante inóspito, não tinha oxigênio nenhum na atmosfera, até que algumas criaturinhas perceberam que tinha luz sobrando, com essa luz elas conseguiam fazer alguma coisa útil, né? E ela conseguiu pegar essa energia e aí sobrava um negócio chamado oxigênio que elas lançavam na atmosfera e graças a essas criaturinhas
o planeta tem atmosfera. Não foi nenhum gesto de alguma entidade sobrenatural, foi simplesmente, digamos, um resíduo indesejável, né, de um processo evolutivo. Então, obrigado, fitoplâncton, obrigado, cianobactérias, por vocês terem descoberto como transformar luz e produzir oxigênio. E o que os cientistas descobriram? Que o mar, que contém essas criaturinhas todas, é um espetáculo, é cheio de vida, mas ele é delicado. Para essas criaturas funcionarem direitinho, para esse processo de fotossíntese funcionar direitinho, uma coisa fundamental é ferro. Ferro? Pois é, ferro. Aliás, lembra que eu falei que o ferro é a última coisa que uma estrela produz antes de explodir? É o ferro do seu sangue. Então, o ferro é uma coisa bastante importante. Pois bem, né, o ferro, se faltar ferro no mar, o que acontece é que esse processo de fotossíntese, cara, perde eficiência brutalmente. E se perde eficiência brutalmente, digamos que as consequências são irrespiráveis, certo? Certo. Aí você se pergunta, mas espera, como é que tem ferro no mar? E aí vem a minha piadinha de infância, poeira em alto mar. O que acontece é que no mar chove areia. Como assim chove areia? Você tem desertos, como o deserto do Saara, aquela região inteira ali da África, né, árida pra caramba tal, e você tem um regime de ventos que levanta uma boa parte dessa poeira, né, e essa poeira, uma parte dela cai nos oceanos, uma parte delas, inclusive, vai parar na Amazônia. Então, a Amazônia é fecunda, em parte, porque chove areia que vem do deserto do Saara e atravessa o oceano. Oh, pois bem, até a gente transformar a Amazônia num deserto e aí vai chover areia, não sei aonde que vai chover, não vai adiantar mais nada. Mas voltando aqui para o fitoplâncton, então uma parte dessa areia ela cai sobre o mar e isso alimenta todo esse ecossistema. Aí você fala, bom, mas daí os fitoplânctons, de repente, bom, são invisíveis, mas acontece que existe uma coisa chamada pirâmide alimentar, né? O fitoplâncton, ele é a base do alimento do crio, o crio alimenta peixes maiores, inclusive baleias. Então, veja, as baleias dependem basicamente da areia do Saara que cai nos oceanos. Né? Mais uma demonstração bastante interessante de que as coisas são interligadas, que as coisas têm uma mecânica, que as coisas têm ali conexões que a gente já está aprendendo a entender. Né? Primeiro a gente descobriu como destruir, né? Devagarinho a gente descobre como tentar não destruir, mas aí falta descobrir como convencer os grandíssimos filhos da puta a deixarem de ser míopes e ogros, né? E tentar entender o peso das evidências, mas infelizmente isso aparentemente é uma batalha mais difícil do que o iluminismo poderia imaginar. Mas vamos voltar aqui para a questão das árvores, porque das plantas, eu tinha assistido um vídeo muito legal do Kurzgesagt. Aliás, se eu não me engano, o Kurzgesagt tem uma versão em português, tem um canal em português. Eu vou tentar dar o link. Tudo que eu comento aqui, eu deixo os links na descrição do episódio. E eles têm um episódio que acho que é a primeira parte só, vai sair uma segunda parte, sobre árvores. Né? Muito interessante, eu aprendi muito. Vocês sabem que eu não fiz biológicas, eu fiz exatas e depois humanas, mas biológicas não é meu forte. Mas eu lembro de um slide, ele está mostrando ali uma coisa que, em primeiro lugar, é absolutamente espantosa. Imagina que você viaje e veja uma sequoia. Eu não sei quantos metros tem uma sequoia, é um troço absolutamente descomunal. É a maior criatura viva do planeta. Faz uma baleia azul, acho que pesa 2.000 toneladas, é um negócio de louco. É uma baleia azul, acho que pesa umas 500 toneladas. Então, uma árvore dessas gigantescas, de onde ela saiu? Como é que você faz uma coisa tão extraordinária? É muito engraçado porque isso tudo nasce em uma sementinha que cabe na sua mão, certo? Uma sementinha vira uma árvore gigantesca. Como é que isso acontece? A sementinha é algum milagre, algum fenômeno estranho? Não, na verdade a sementinha ela tem ali uma partitura, ela tem um manual de instruções e ela tem os ingredientes básicos para fazer ali uma maquininha que faz um milagre, que é transformar luz e vento, luz, vento e água também, luz, vento e água, numa criatura gigantesca de não sei quantos metros de altura. Desculpa, mas se quer algum milagre, para mim é esse. E não é milagre divino nenhum, porque a gente consegue entender toda a química, toda a fotoquímica, toda a física quântica, a gente consegue entender um monte de coisa. Para mim isso é absolutamente espantoso, porque vale lembrar
que, sei lá, você quer dar um presente para o seu companheiro ou companheira, né, para, sei lá, para expressar o seu amor eterno, né, e aí você pode escolher um diamante, né? Diamante é feito do quê? É carbono, é grafite glorificado, é um grafite que realmente passou por uma vida muito difícil e virou diamante, certo, certo. Que beleza, o diamante eterno, certo? Diamante é uma das coisas mais valiosas, mas se viesse um alienígena para cá, não é? E aí eu quero levar a coisa mais preciosa que tem aqui, a coisa mais rara do universo. Aí você fala, não, meus diamantes não, pelo amor de Deus. Ele fala, bom, enfia seu diamante no cofre, né? Porque diamante tem em tudo quanto é lado. Desculpa, tem lugar aí, tem planeta que chove diamante do céu. Não estou interessado, isso é simples, isso é carbono cristalizado. Não é? Eu quero essa coisa gozada aí que vocês chamam de árvore. Porque, veja, madeira. Você consegue fazer diamante no laboratório? Fácil, tem um monte de diamante artificial. Eu aqui, quando estou afiando faca, eu uso pó de diamante. É fácil, né, fazer pó de diamante. Mas o que é absolutamente impossível para qualquer cientista fazer do zero, é o seguinte, eu vou trancar você nesse laboratório aqui, eu vou deixar você com carbono, eu vou deixar você com oxigênio, eu vou deixar você com água e mais aí fósforo, né, algum cálcio, né, nitrogênio também um pouquinho. Eu vou te dar essa receita, sei lá, esses elementos aqui para você brincar e me diga quanto tempo você precisa para fazer uma árvore. Talvez 13 bilhões de anos, ou 13,7 bilhões de anos, né, qualquer coisa parecida com isso, porque, cara, árvore e madeira são um absoluto milagre. Veja, madeira é um material extraordinário, né, com uma resistência, leveza, né, incrível. A gente está começando a entender. E ele é basicamente feito de graça o tempo todo, usando luz, usando água, usando vento, que é gás carbônico, e mais uma coisinha ou outra com auxílio de todo um ecossistema de fungos e bactérias, etc. e tal, para fazer a coisa funcionar. Então eu acho que isso vale a pena a gente pensar para mudar um pouco a perspectiva, até para pensar um pouco essa questão de perspectiva também, é um fenômeno curioso, porque em algum momento, acho que quando você ouve lá, Renascimento, né? Renascimento começa na Europa, resgatando os ideais da Grécia clássica, beleza romana, etc. e tal, e a ideia de que o homem é o centro do universo em oposto à religião. Mas eu fico aqui pensando, se mesmo nas religiões, ou grande parte delas pelo menos, você também não é o centro do universo, porque veja, imaginar que um universo que tem 100 bilhões de galáxias, cada uma com 100, 200 bilhões de estrelas, cada uma com não sei quantos planetas, etc, 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 que tudo isso tenha sido criado para você, de presente e tal. Então, eu acho peculiarmente egocêntrico a gente imaginar que o universo foi criado simplesmente para nós, né, para você fazer as coisas que você faz, o que deixa de fazer, etc e tal. Aliás, eu também, desculpa, mas eu sempre fico um pouco intrigado na verdade, grande parte das religiões por aí também são relativamente egocêntricas. Você não está pedindo coisas para a sua comunidade, você não está pedindo coisas para o seu país, você está pedindo coisas para você mesmo, sobretudo se você estiver em Las Vegas diante de uma máquina de caça-níquel. Né? Então, normalmente, você está querendo ser mais abençoado que os outros, não sei por que você mereceria, ou eu mereceria ser mais abençoado que os outros, ainda mais quando a gente olha em volta e os aparentes efeitos das bênçãos não são exatamente distribuídos de uma maneira lógica, mas deixa para lá, não vou entrar nessa seara, já que a gente está falando de planta, né, nessa seara hoje, mas tem uma cena, um slide aqui daquele vídeo que eu estava mencionando para vocês, que meio que comprova isso, né? Vamos imaginar o nosso planeta tão excepcional porque tem plantas, porque tem madeira, não só porque tem você, mas porque tem, cara, se você pegar a massa total das criaturas vivas, nesse planeta, por enquanto, deixa o agronegócio acabar com tudo, o Trump também botar tudo a perder, mas no momento, 82% são plantas, criaturas que fazem fotossíntese. Então, desculpa, se tem alguma coisa notória que chamaria a atenção de qualquer alienígena, é que 80% do planeta, a vida é feita de plantas. Ok, o segundo lugar são 13%.
Aí você vai falar, agora sim, agora deve ser os CEOs, né, a nossa espécie humana numa trajetória rumo a alguma utopia. Não, 13% da biomassa do planeta são bactérias. Ha. Bactérias que estão por todo lado. Você fala, tá bom, pelo menos o terceiro lugar a gente vai chegar. Não, lamento informar, mas o terceiro lugar, que tem 2%, são fungos. Fungos fazem 2% da biomassa do planeta. E você fala, cara, cadê os animais? Lamento informar, os animais, eles não foram discriminando mais, eles param nos animais, eu já acho que já está humilhante o suficiente. Os animais são 0,4% da biomassa total. Você, eu, os elefantes, sei lá, quem mais, o cachorro, os gatos, né, é 0,4%, né, a biomassa total do planeta. A gente é uma fração muito pequena. Eu achei isso absolutamente extraordinário. Eu acho que isso dá uma, sei lá, não só faz a gente descer um pouco do salto alto, descer um pouco do pedestal, achar que de repente a gente tem algum direito divino, né, de sobre todo o resto. Você faz oxigênio? Que eu me lembre, não. Né? Se as plantas desaparecerem, morre todo mundo. Agora, se por acaso o Trump conseguir simplesmente eliminar a humanidade da face da Terra, num capricho, o impacto aparentemente não muito grande assim, talvez até tenha mais plantas por aí. Eu gostei dessa perspectiva, eu acho bastante interessante, e já que a gente está falando aqui de coisas divinas e também de ciência, vale lembrar que algumas das figuras luminares da ciência que a gente deve tanto, o Newton, por exemplo, ele era um cara que acreditava que ele não estava desvendando a natureza, ele estava desvendando, na verdade, Deus, porque ele achava que à medida que ele entendesse como o universo funciona, o universo é uma obra de Deus, então ele entenderia Deus. Ele é um cara profundamente religioso, também envolvido com alquimia, né? Então, alquimia para produzir ouro, provavelmente, que não é a coisa mais louvável do planeta, não é? Mas, veja, o cara tinha essa estranha noção de que você tivesse a matemática, sobretudo, né, fosse uma expressão de alguma coisa sobrenatural. E eu estou lembrando dessa história porque eu acabo de ler um artigo muito interessante. Se você está me ouvindo num fone Bluetooth, a minha voz é essencialmente analógica. Eu estou aqui, na verdade, expirando ar através, né, de todo um aparelho que a evolução criou. Eu estou produzindo variações na pressão atmosférica. Não é isso que você está ouvindo agora. É que ele tem aqui um microfone, o microfone transforma essas variações de pressão em sinais elétricos, que também são analógicos, e de alguma maneira a gente converte isso para números, né, para números, isso é transformado em matemática, e aí você tem mais matemática para transformar isso num MP3, por exemplo, usando, sei lá, Fourier, que é um processo matemático que nem queira saber, se você não sabe, fique feio. Tudo bem, é muito poderoso, muita coisa. Hoje funciona essa transformação de Fourier com senos e cossenos. Eu vi isso na faculdade, ok, eu sei mais ou menos como funciona, mas deixa para lá. Mas então, a matemática vai fazer com que esses números que estão associados a eu falando aqui, né, uma coisa que se perde completamente, né, e você consiga não só registrar, mas você consiga comprimir isso num arquivo, isso vai ser servido, aí tem mais matemática de programação, etc. e tal, isso vai ser, o download vai acontecer no teu celular, aí vai ter algum algoritmo que também é matemática, que vai conseguir converter essa coisa comprimida de novo em sinais que são, ainda não, porque teu fone de ouvido é para o Bluetooth. Então desculpa, calma, ainda vai pegar esses sinais, vai comprimir de novo para mandar para o Bluetooth de maneira digital, e só na ponta que isso vai ser convertido em alguma coisa mecânica, que é o som. Ufa, matemática pra caramba, praticamente, parece miraculoso, mas tem uma coisa que eu estava lendo ali, nesse artigo, vou dar o link para quem gosta de matemática, que olha como Fourier é uma coisa espantosa, por que ela funciona tão bem. E aí o autor, ele lembra uma afirmação, acho que é de Wigner, se eu não me engano, que é um físico, eu vou achar aqui, instantinho só, enquanto eu procuro, acho que está aqui no meu chat GPT, eu tinha deixado, onde é que está? Tem a citação do Wigner aqui? Achei. A citação do Wigner é mais ou menos assim. Por que a matemática, desenvolvida abstratamente e sem nenhuma referência à realidade física,
Ou seja, matemática foi desenvolvida, a matemática é uma língua fechada, certo? Não tem nenhuma conexão com a realidade, matemática é uma língua fechada. Por que ela descreve o mundo com essa precisão impressionante? Ele está tentando nos maravilhar com esse mistério da efetividade da matemática, como se fosse alguma coisa divina. Né? Então, aliás, muita gente que eu conheço, já conheci muita gente aqui, que quando viu uma equação, sentia uma coisa luminosa, que é aquele sentimento diante daquilo que é sagrado. Então, a questão é muito... Aí eu peguei e comecei a conversar um pouco com o ChatGPT, falei, ChatGPT, vamos lá, conversa comigo um pouco aqui, porque, veja, ok, matemática é a matemática, mas só que a física é a física, o mundo é o mundo, são duas coisas separadas, não é? Não tem alguma coisa estranha nessa tentativa de divinizar a matemática? Né? E aí é interessante essa história, fazer um parêntese aqui, eu estava ouvindo um vídeo da Sabine Rosenfelder, de novo, eu assisto essa moça direto, em que ela estava falando sobre buracos de minhoca, wormholes. Eu tenho que falar com a voz do Morgan Freeman, né? Porque o Morgan Freeman, sempre que eu penso em buraco de minhoca, eu penso em algum documentário duvidoso, em algum History Channel, sei lá, Discovery, com aquele vozeirão do Morgan Freeman descrevendo essas coisas como se fossem segredos revelados, né? Pois bem, buracos de minhoca, você já deve ter visto filme de ficção científica, é uma coisa que, na verdade, decorre da teoria do Einstein, a ideia de que, de repente, você tem uma conexão entre dois pontos diferentes no espaço, mas uma conexão que é direta, como se fosse um atalho. Não é? Isso é muito interessante porque matemática, isso é muito curioso, tá? Quando alguém consegue formular uma coisa matematicamente, se a formulação for bastante adequada, sei lá, o Newton conseguiu formular a gravidade de uma maneira adequada, o Einstein conseguiu formular ainda melhor. Né? Aí, quando você pega essa formulação em matemática, se você começar a espremer um pouco mais, você começa a descobrir coisas que você não sabia antes. Ou seja, ela não só explica o que você queria, mas explica o que você não esperava. Uma dessas consequências, por exemplo, é o buraco negro. Né? O buraco negro, a gente começou a desconfiar que isso podia existir, porque isso é uma decorrência da matemática do Einstein. O Einstein não tinha imaginado o buraco negro, ele não tinha a menor ideia que isso podia acontecer. Isso é só uma decorrência da matemática. Aí o que você faz? Bom, mas será que eles existem? E aí você vai ver, existe. A gente está registrando aí toda hora o buraco negro, ainda tem mistérios por resolver, a ciência está bem encaminhada, não é? Mas uma outra coisa que foi uma decorrência mais tardia ainda dessa matemática do Einstein foi essa noção do buraco de minhoca. A questão é, eles existem? Aí que vem essa história, que nem tudo que na matemática faz sentido existe no mundo ou existe na física. Não é bem assim. Às vezes você consegue, a matemática te leva para lugares realmente interessantes, às vezes não. Teoria das cordas é outro fenômeno interessante, porque também a matemática é absolutamente espantosa, ela pode até ajudar em outras disciplinas, mas quando você vai tentar colar isso no mundo físico, a coisa até agora não funcionou, é um fiasco de grandes proporções. Mas vamos voltar um pouco para essa questão da matemática divina, porque veja, eu não estou pensando aqui em equações diferenciais, não estou pensando aqui, sei lá, em geometria não euclidiana, eu estou pensando aqui em 1 mais 1 igual a 2, não é? Quando você aprende na escola 1 mais 1 igual a 2, não é assim 1 mais 1 igual a 2 às vezes, ou quando Deus quer, ou se você rezar muito pode ser 3, ou se você se masturbar além de um certo ponto pode ser menos de 2, né? 1 mais 1 igual a 2, não tem o que fazer, você pode ir para qualquer lugar do universo, 1 mais 1 é igual a 2. Então veja, nessa aritmética simplesmente elementar, eu não vejo onde sobra espaço para intervenções milagrosas ou para intervenções divinas. Porque se a matemática é a linguagem de alguma divindade, ele não deixou espaço para si mesmo, porque não tem nenhum fator nas contas. Olha, como é que você resolve uma raiz quadrada? É assim, 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 está aqui, A vai a B, sei lá, não lembro mais. E mais, aí você pode também, obviamente, rezar e ver se aparece a resposta. Não é? Não, então tem alguma coisa aqui que eu acho que, levada às últimas consequências, deveria fazer a gente pensar
que, sei lá, o Excel não tem nenhum campo especial para desígnios divinos, não é verdade? As leis da matemática, tudo que você observa, aliás, teu celular funciona com uma relativa, né, bastante bem, espero, não tem reza brava, não tem vela que de repente consiga mudar isso. Então eu sempre acho bastante curioso essa associação da perfeição da matemática com a perfeição divina, porque, desculpa, se você acredita na matemática, não sobra espaço para ninguém. Mas voltando aqui, por que a matemática, em princípio, é tão útil assim para descrever a realidade? E aí eu vou compartilhar essa conversa com o ChatGPT para vocês. Ele tentou explicar, eu dei um pitaco que ele aceitou, mas ele é um puxa-saco, né? Eu não acredito muito nessa tentativa dele de me agradar, mas a questão é a seguinte, veja, a matemática é uma linguagem consistente, coerente. Né? Quando você pega a geometria euclidiana, você tem alguns teoremazinhos ali, 2 pontos, uma reta tal, e você constrói em cima disso e não pode ter contradição. Né? Quando você desenvolve ali um teorema matemático, você vai ver se aquilo não dá nenhuma divisão por zero, se não dá algum infinito estranho, ou se de repente ela não pode se contrariar. Ela não pode, é uma linguagem absolutamente consistente. Né? E o que acontece é que a realidade também, ela também ela é causal. Então, a própria física, ela obedece uma lógica que é uma lógica de coerência e consistência. As coisas não aparecem... Eu sei que no mundo quântico é um pouco estranho, eu sei. Mas no mundo clássico, vamos falar assim, cara, qualquer coisa que você proponha, não tem como coisas caírem, não tem maná, não tem nenhuma coisa, né, multiplicação de coisas, de peixe, ou seja o que for. A matéria se comporta de uma maneira consistente. Né? Tem conservação de massa, tem conservação de energia, o tempo só vai numa direção, você tem o princípio da entropia. Em qualquer lugar do universo, você pode ir onde você quiser, que vai ser a mesma coisa. Não tem como aparecer alguma coisa do nada. Então, talvez por isso que, como são duas coisas que têm um princípio, o mesmo princípio, que é de consistência interna, elas não podem se contradizer, a matemática até que ajuda bastante na hora de você descrever a física. Plim, plim, você acaba de ser poupado de um longo intervalo onde eu estava tentando limpar minha garganta. Mas voltando aqui, eu acho que eu quero voltar, inclusive, para a questão... Para onde que eu quero voltar? Acho que eu quero voltar um pouco para a questão da conversa do Murilo, porque eu estava outro dia conversando com o ChatGPT sobre... Eu estava lendo alguma coisa qualquer e apareceu, os caras mencionaram Spinoza, que eu gosto bastante, e eles mencionaram o conatos, que é uma noção do Spinoza. Spinoza é um filósofo judeu de Amsterdã. Na verdade, a família dele estava em Portugal, mas Portugal teve um surto de intolerância religiosa, a Espanha também, expulsaram os judeus, eles foram para a Holanda, que era mais legal, né? E aí, é lógico, até os nazistas invadirem, coitado da Anne Frank, mas o Baruch Spinoza, o Benedito Spinoza, se bem que ele também chegou uma hora que ele contrariou tanto os seus próprios irmãos de fé, que ele foi expulso da comunidade, sofreu um atentado, tentaram dar uma facada nele, mas por sorte o casaco segurou a faca, e aí ele continuou usando aquele casaco com o rasgo para lembrar, né, do perigo que é abrir a boca às vezes. Mas voltando aqui, Spinoza, eu sempre, toda vez que a gente fala dessas questões mais cósmicas, do universo, etc. e tal, eu lembro bastante do Spinoza, porque Spinoza teve essa intuição de que o mundo se basta, né, que o mundo não precisa de nada para explicar, nada fora do mundo, né, e que o mundo tem uma coisa muito peculiar, que a única coisa absoluta do mundo é o próprio mundo, né, e aí você tem uma coisa que desde o começo do mundo, ela vem, é uma coisa que não para, e que ela vai se diversificando em vários modos, e esses modos também não param, né? E é muito interessante, porque me lembra muito, obviamente, física, sobretudo porque não requer nenhuma intervenção estranha. Mas aí tem um conceito que é muito interessante, ele acha, o Spinoza, que as coisas têm uma força de persistência, de duração, de durar no tempo, de continuar, né, de continuar remando, de continuar existindo. E ele chama isso de conatos. Mas ele não restringe isso, sei lá, a CEOs que leem estoicismo, qualquer coisa dessas, lutadores de jiu-jitsu. Não, tudo para ele, qualquer criatura, qualquer forma de vida, até pedra, areia,
tudo isso existe ao longo do tempo e vai se diversificando e vai existindo porque ela está imbuída desse conatos, dessa potência, não é? E até ele faz uma coisa bastante interessante, que é como é que você define, sei lá, alegria, né? Como é que você define alegria? Alegria é tudo aquilo que aumenta o seu conatos. O que é aumentar o seu conatos? É aumentar a sua potência, a sua capacidade de agir, não é? E tudo aquilo que te enfraquece, enfraquece porque diminui o seu conatos, diminui a sua capacidade de expressar o quê? A sua diferença, o seu modo. Porque tudo que a gente está vendo são modos diferentes da mesma coisa. E, de novo, não é uma mesma coisa barbuda, branca e meio gordinha. Não. A mesma coisa é esse impulso universal que começou lá atrás e veio se diversificando e se transformou em diamantes e, felizmente, também em árvores, em fitoplâncton e o resto da história. Não é? E essa noção de conatos, dessa coisa que move a gente à frente, e de lembrar que realmente algumas coisas expandem a sua capacidade de agir segundo a sua natureza, segundo a sua diferença, segundo a sua diversidade, e outras coisas diminuem isso, enfraquecem, eu acho que é uma lembrança legal, me faz pensar um pouco aqui na fala do Murilo, ele estava colocando ali até que ponto você vai abrir mão da expressão da sua individualidade diante da hipocrisia social. Mas veja, a nossa própria, que a gente poderia chamar essência, que é uma palavra que o Radinho não gosta, né, ela na verdade não é uma coisa só, não é um diamante, ela se ramifica, ela se expressa de várias maneiras, né? Eu posso ser eu sendo eu num palco da ONU, posso ser eu num palco da uma escola de samba, são diferentes modos, né, de estender a minha capacidade de potência. Então essa diversificação, essa capacidade estética, essa capacidade inclusive ética de você conseguir criar novos modos de existência, eu acho que isso é uma boa definição que a gente deve a Spinoza. Falei pra caramba, dei uma volta danada, tudo isso com uma piada infantil de poeira em alto mar, não é? Mas eu espero que isso tenha valido a pena. Eu prometo tentar conseguir gravar os passarinhos antes que eles liguem essas máquinas absolutamente infernais e tornar nossa conversa um pouquinho mais paradisíaca. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, obrigado pela atenção nesse grande fluxo de pensamento aqui. Um grande abraço e até amanhã.